Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, mesmo que frio, mesmo que seja o dia das mães, mas, como se diz, o dia das mães é todo dia, né? Quem é mãe sabe como que funciona, mas que Deus possa abençoar também a vida de cada um, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui à frente, né, para ministrar essa palavra, e que em nome de Jesus Cristo ela vá de encontro com a necessidade de cada um nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esta manhã. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja a nos envolver, que desça sobre este lugar a tua glória, no poder do nome de Jesus Cristo. Declaramos total dependência de ti, do teu Santo Espírito, e que o nosso eu, Senhor, diminua sempre, que Cristo cresça em nós, que a tua glória seja vista, que o teu amor, Senhor amado, que sejamos mansos, humildes de coração. Pai querido, essa é uma característica daquele que é cristão, ser humilde como Cristo foi. Ensina-nos, ó Senhor, a cada dia, Pai, a buscar de Ti, Senhor, o fruto do Espírito, para que possamos crescer em graça, em maturidade, em sabedoria, em discernimento, em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Enche os nossos corações, Pai, nesta manhã da tua plenitude. Ajuda-nos a cada dia a ter responsabilidade, a ter compromisso, não só com a tua palavra, mas com o teu reino, com os nossos irmãos, com aqueles que nos cercam, que precisam, Senhor, ouvir da tua palavra. Que possamos a cada dia, Senhor amado, falar do teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Em Efésios, no capítulo 4, aonde vai falar da unidade da fé, também vai falar do serviço dos santos e vai falar também da maturidade, da nossa maturidade como cristão. Que nesta manhã o Senhor possa estar falando aos nossos corações, nos capacitando, nos dando entendimento através da palavra. O pastor Ederson, o pastor Gustavo já falaram nos primeiros capítulos sobre a graça, sobre a salvação, sabe? Sobre ser cheio, sobre tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nos preparando para esse momento do serviço. Então, nós vemos assim, agora nós vamos pôr em prática, eu considerei isso, nós vamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos nos 3 capítulos anteriores. Então, agora vem a prática do serviço. Nós precisamos crescer em Cristo, nós precisamos ter maturidade em Cristo Jesus. Amém? A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um, sequência aí, irmãos, no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um, e segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus
para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados e indo para outro lado, levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui Paulo. Paulo ele fala, né, que ele prisioneiro, ele, como o pastor já mencionou aqui, não em Roma, não pela cadeia, pelas grades de Roma, mas ele entendeu um propósito maior. Ele entendeu aqui que ele estava preso em Cristo para anunciar, para falar do evangelho, para falar da salvação, para falar da eternidade, para falar de algo maior do que era a dor, do que era o sofrimento dele, que ele estava passando ali preso em Roma. Então ele tem essa atitude de falar que ele é prisioneiro no Senhor. Mas aqui agora ele faz uma exortação para a igreja e para os crentes daquela época, assim como chega até nós também, para que esse mesmo povo, para que todos nós que temos a vocação no qual nós fomos chamados para anunciar o evangelho, também que sejamos humildes. E eu coloquei aqui a palavra vocação, ela é uma palavra que vem do latim, né? E que também significa aptidão, talento, e em específico missão, ou um estilo de vida que nós possamos ter, né? Como filhos de Deus. Também a palavra no latim, ela chama vocare. Então, que nós possamos entender esse propósito, desse chamamento, dessa vocação no qual o Senhor nos deu. E eu coloquei como tema, o pastor tinha colocado no anterior, fortalecidos para viver o propósito de Deus. E eu coloquei a unidade e a maturidade do corpo, né? Então, que nós possamos, através da nossa vocação, do nosso trabalho para Deus, que nós possamos também crescer. Então, Paulo ele está aqui exortando os cristãos a viver de modo digno. E eu coloquei aqui, o que é viver de modo digno para nós como cristãos? Então, primeiramente, nós precisamos viver uma vida de obediência, frutificação. Nós precisamos ter coerência naquilo que falamos, naquilo que fazemos, nas nossas atitudes para com aqueles que nos observam. Porque, irmão, se tem uma coisa que crente que cristão é observado. Às vezes, uma palavra que a gente fala, o outro lá fala assim, mas não é crente? Mas não é ele que não sai da igreja? Não é ela que não está igual, por exemplo, estou aqui no púlpito, vou falar de mim. Não é ela que está lá no púlpito? Então, nós somos muito visados por aquilo, pelas nossas atitudes. Então, Paulo, ele está exortando aqui para que eles, na vocação com que eles foram chamados, que eles tivessem responsabilidade. Nós precisamos manter a responsabilidade como cristão por essa vocação, por esse chamamento no qual o Senhor nos chamou para anunciar o evangelho, para falar do amor de Cristo. Então nós necessitamos ter esse compromisso no nosso dia a dia.
Então, nós vimos que nós temos que ter uma vida de frutificação. Nós temos lá o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22, que fala que nós precisamos ter mansidão, amor, domínio próprio. E ali tem, assim, uma relação daquilo que nós temos que ter. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, longanimidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então é isso que nós precisamos no nosso dia a dia como cristão. Manter a unidade, irmãos. A Bíblia diz que reino dividido não prospera. Então, se reino não dividido não prospera, nós precisamos manter a unidade no corpo de Cristo, na nossa família. Por quê? Porque se uma família vai bem, a igreja também vai. Por quê? Porque quando tem problema na família, tem problema na igreja, o pastor é chamado, vamos orar, vamos ajudar, e isso faz parte, e nós devemos pedir ajuda. Por quê? Porque nós somos um corpo. Então, por exemplo, se eu machucar o meu dedo, a minha mão inteira vai sentir. Se acontecer de ter um estado infeccioso, eu vou ter febre, mal-estar, vou precisar de medicamento, talvez até ir ao médico, eu vou precisar de ajuda. A igreja é assim, eu e você, nós somos assim. Então, a unidade, ela nos ajuda no nosso dia a dia a ser ombro do outro, um ajudar o outro. Para quê? Para que o corpo, né, ele seja bem ajustado, para que o corpo, ele fique, Cristo é a cabeça, e nós somos os membros. Mas como membro deste corpo, nós temos que manter essa unidade, porque um precisa do outro. A minha mão não pode dizer para o meu pé que não precisa de mim, porque daí eu não vou sair pulando com um pé só ou sem pé, né? O Osiel ali machucou, quebrou, né, trincou o pé, e ele viu que não foi fácil, porque todo o corpo dele sentiu a dor, ficou parado, recuperando, se tratando, tomando medicamento. E agora, uma fisioterapia. Então, o corpo, ele precisa ser bem ajustado. E nós temos que manter essa unidade no corpo. Nós vemos lá em Colossenses 1:10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o conhecimento, ele vem de Deus. Nós precisamos frutificar, nós precisamos buscar esse conhecimento. E é isso que Paulo estava ali com o povo de Éfeso, trazendo para eles: olha, eu estou orando por vocês, eu estou buscando de Deus para vocês, para que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Amém? Pois também com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, é difícil. Eu não falo da igreja nem dos irmãos, vou falar por mim. Às vezes nós temos situações que é difícil a gente suportar ela. Mas a Bíblia fala que nada é impossível para aquele que crê, para aquele que busca o Senhor, para aquele que ora, para aquele que conhece a palavra, para aquele que busca o domínio próprio. Por quê? Porque nós precisamos ter um espírito manso, assim como Jesus. Nós precisamos, no nosso dia a dia, suportar. A Bíblia fala que Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. E muitas vezes, alguma situação que nós suportamos, isso é para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para ver à medida que, como nós reagimos a alguma situação. Então, isso vai fazer parte. Mas, irmãos, como é bom nós termos a gentileza, o carinho, o amor, estender a mão para o irmão. Não é dizer que você tem que estar sempre com a boca aberta, porque ninguém é dentista, vamos se dizer, né? Mas um sorriso, uma gentileza, algo que faz com que o outro se sinta bem com a sua presença, algo que faz
com que o outro olhe para você e veja em você que você tem algo de Deus, que você transmite, que você passa, algo que vem de Deus para a vida dele. Um abraço, um oi, né? Então, às vezes a gente faz, oi, tudo bem, faz todo aquele, né, auê, mas, irmãos, é gostoso muitas vezes a gente ter esse princípio, esse amor, esse carisma para com os nossos irmãos, para com as pessoas, cumprimentar, ter gentileza, né? Não chegar assim, ó, sai daí, empurrando com a mão. Não, nada disso. Vamos ser gentis. O povo de Cristo, ele tem que ter a marca de Cristo, a marca do amor, a marca do domínio próprio, o fruto do Espírito, e ter todos aqueles frutos ali, se pelo menos não todos, mas escolhe ali alguns, vê aonde é que você não consegue, ora, busca do Senhor. Eu falo isso, irmãos, mas eu preciso muito, eu tenho muito que aprender, eu oro, eu busco, falo, Senhor, eu necessito do Senhor, que o teu Espírito Santo me ajuda, eu oro e falo, Senhor, eu declaro total dependência de Ti, do Teu Santo Espírito, para quê? Para que nós possamos no nosso dia a dia viver em paz, porque a paz, ela é um dos princípios que nos dá direcionamento. Se nós formos viver agitado, nós vamos às vezes falar, fazer coisas sem necessidade. Mas se nós temos a paz interior, a paz que vem do trono de Deus, a paz que excede a todo entendimento, nós vamos ter uma vida diferente. O Elcio, ele sabe disso, né? E às vezes eu falo para ele assim, eu já falei aqui uma vez, que pelo meu tom de voz assim meio que agitado, né? Dá a impressão que eu estou sempre brava, irmãos, mas não é isso, de verdade. Graças a Deus, é o meu jeito de ser. Deus conhece o meu coração. E às vezes quando ele chega assim, eu falo alguma coisa meio alta, ele fala, nossa amor, você tá brava? Eu falo, amor, perdão, desculpa, não foi intenção, mas foi, daquela maneira, com aquele tom de voz. Então até nisso, nós precisamos buscar do Senhor, buscar no nosso dia a dia, com a família principalmente, porque o nosso tom de voz, muitas vezes, atinge o nosso esposo, os nossos filhos, aqueles que estão mais próximos de nós em casa. Porque a maneira com que nós falamos, e nós precisamos orar, buscar direcionamento do Senhor, nos corrigir nesta parte de que nós precisamos ter mansidão, muitas vezes assim, ser mais gentil, pedir perdão, principalmente, eu sempre falo que o perdão é a chave para um crescimento, para tudo que nós fazemos. Por quê? Se nós não perdoamos, nós oramos, a nossa oração é impedida. Então tem bastante coisa que vai acontecer nas nossas vidas diante da falta de perdão. E quando nós aprendemos a perdoar, isso facilita a nossa vida, o nosso crescimento no nosso dia a dia. Então, Paulo, lá em Colossenses, né? Agora Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,12. Talvez eu não leia os versículos todos que eu coloquei, mas pelo menos 1 ou 2, vamos lá. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se à injustiça. Então, aqueles que estão com Cristo não deleitam na injustiça, nós temos que ser justos, nós precisamos, para manter a unidade, nós precisamos no nosso dia a dia ser humilde, quando errarmos, pedir perdão, entender que nós somos falhos no nosso dia a dia. E às vezes somos mais falhos do que, na verdade, coerente com algumas coisas que nós fazemos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, mas nós temos que procurar isso, de vencer essa parte nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então nós vemos que Jesus, ele disse, aprendei de mim, que sou manso, lá em Mateus 11, 29, a parte 2 do versículo. Então nós devemos viver com serenidade, com amor, com domínio próprio e paz no nosso interior, como eu falei, com submissão. Nós devemos ser submissos primeiramente a Deus. A submissão a Deus, ela vai nos levar a entender o propósito de Deus e a ter uma mudança para as nossas vidas. Tanto é que a Bíblia fala que nós devemos despojar do velho homem. Nós devemos ir para a cruz.
É na cruz de Cristo que nós nos rendemos e é ali que nós buscamos de Cristo tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. A Bíblia fala também que nós precisamos, como se diz, preservar essa unidade. Então, a base da unidade, nós vemos que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo para nossas vidas. Não temos outro meio. Essa é a base. Então, a Bíblia diz assim, há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, e que age em todos. Então é Deus. Então nós precisamos no nosso dia a dia buscar essa unidade, porque através disso nós vamos crescer em Cristo, nós vamos ser diferente, e a palavra do Senhor ainda diz mais, como eu disse ali no começo, que dois estiverem em desacordo, eles não vão andar juntos. Um dia eu andei para o lado de lá da calçada e o Elcio para o lado de cá. Por quê? Porque eu discordei de alguma coisa, né? Ele tinha uma lambretinha, essa lambreta vivia quebrada. Mas quando era para sair, eu corria, não estava na lambreta e vamos. Só que quando quebrava, eu ficava com raiva, sabe? Acontecia alguma coisa, me dava uma raiva. E um dia eu falei assim, amor, você fica desse lado aí que eu vou ficar do lado de lá. Se esse negócio estiver pronto, eu sou sua esposa, aí eu volto. Então, é assim tem hora, sabe? A gente, quando é mais novo, é tudo assim meio que, né? Vapt e vupt. Então, é mais ou menos assim. Então, nós vemos que nós precisamos ter unidade como família, como igreja, por quê? A palavra do Senhor diz no Salmo 133, que aonde há união, aonde há unidade, Deus opera a bênção, irmãos. E às vezes por contenda, às vezes por falta da gente não buscar o Senhor, por falta da gente não ter esse entendimento, nós perdemos a bênção do Senhor. Quantas bênçãos nós já perdemos por causa disso? Porque Deus, mesmo na igreja, a unidade na igreja, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja cresce. Nós vimos isso lá em Atos, a igreja primitiva, a obediência, quando o povo se reunia para orar, buscando o Senhor, obedecendo tudo ali que foi falado para eles fazerem. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos receber a bênção. Nós vamos estar ligados como corpo, como pessoas, né, que guardam esse valor da unidade. Também no serviço dos santos, no serviço do crente, na igreja, a graça foi concedida para mim, para você, para todos nós, para que nós pudéssemos anunciar o evangelho, falar do amor de Deus. Paulo, ele estava ali prisioneiro, mas a Bíblia fala que ele lançou fora tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha dentro dele, que ele viu que Cristo, a plenitude de Cristo era maior na vida dele. Ele jogou fora, ele considerou como coisas que ele não precisava mais para a vida dele. Então agora, com todo aquele aprendizado, Paulo, ele aprende algo novo, ele aprende que Cristo, ele é o centro da nossa vida. E com isso, Paulo, ele passa a viver uma nova vida centrada em Cristo. Ele passa a viver uma nova vida agora, querendo que os irmãos de Éfeso, que eles permaneçam, que eles não voltem para suas vidas antigas, que eles abandonem o pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado ele tem que ser renunciado. Nós temos que viver uma vida nova em Cristo. Então nós temos que despojar do homem velho, daquilo que nós fazíamos antes, se nós xingávamos, tudo que nós fazíamos que é contrário à vontade do Pai. Agora, nós temos que fazer a coisa certa, correta, com coerência, buscando do Senhor, a cada dia visando um crescimento na graça, no conhecimento de Deus para as nossas vidas. E isso faz com que nós, muitas vezes, sejamos notados em alguns lugares, às vezes até na igreja, como, vou falar duas coisas, ou como aquele que Deus tem iluminado, vamos se dizer, ou como aquele chato. Mas sabe aquele chato que faz a vontade de Deus? Sabe aquela pessoa que fala o que é verdade? Então nós temos que ter coragem para isso.
Paulo, ele teve coragem de, diante das autoridades, dizer que aquele Jesus que foi morto, aquele Jesus que veio até ele, que ele caiu e que ele reconheceu que ele era Senhor, no qual Paulo antes ele era contrário a essa obra, mas agora ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, e ele refuta tudo aquilo que ele aprendeu, ele joga tudo na lata do lixo, e agora ele fala que Cristo vive nele, e ele guarda isso como uma riqueza. Cristo nas nossas vidas tem que ser como uma riqueza, aquele que pagou um preço alto, que nós jamais vamos ter o que pagar, nós não temos nada, a Bíblia diz que tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele, o que sobrou para nós? Nada. Então nós não somos nada, nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus, todos os dias das nossas vidas. E Paulo, ele chama agora os crentes para trabalhar, né, conforme a medida do dom. Aqui ele fala também que Jesus, ele desceu até as profundezas, foi lá, tirou aqueles que estavam cativos, trouxe, e depois que ele ressuscitou, que ele voltou ao Pai, e agora ele dá dons aos homens. A palavra do Senhor diz que todo o poder, toda autoridade nos foi dada. Então, irmãos, você quer trabalhar para o Senhor, você quer fazer parte, como Paulo está aqui rogando, clamando, buscando pelos irmãos, você quer trabalhar com essa vocação que foi dada para você, não tenha medo do seu inimigo. Paulo, ele foi destemido, sem medo, ele não importava os açoites, ele não importava o que falavam para ele não importou nada, nem a prisão ali, ele olhou que era maior o propósito de Deus para a vida dele, e agora ele escreve esta carta para ajudar os irmãos de Éfeso, assim como nós temos sido ajudados por esta palavra, que tem sido pregada aqui no dia a dia, que fala da salvação, que fala de nós estarmos cheios da plenitude de Deus, que fala de nós estarmos a cada dia anunciando esta palavra. Também lá em Lucas 10, 19, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu, para mim, para você, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e que nada dessas coisas vai nos fazer mal algum. E ainda que nós venhamos a beber algo mortífero, não vai nos causar dano. Paulo, ele reconhecia isso, que o poder que habitava nele, o poder que vinha de Deus, era maior do que qualquer coisa que pudesse atingir o seu corpo, a sua pessoa. Nem a prisão, nada. Nós vemos que Paulo sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora, sofreu açoites. Quantas coisas Paulo sofreu, mas nada disso fez ele desistir. E às vezes nós desistimos por tão pouca coisa, basta uma palavrinha, já não vou mais na igreja, já não vou mais isso, não pode nem chover, que se chover vai molhar meu sapato. Então, é assim, irmãos, que funciona. Então nós temos, irmãos, que levantar a nossa cabeça e ver que Jesus é maior nas nossas vidas, que Ele já nos deu autoridade e poder para nós administrarmos contra o nosso adversário, mesmo porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalece contra a igreja de Jesus Cristo. E nada pode prevalecer, nem na unidade, nem no trabalho, nem no nosso crescimento, para que nós sejamos impedidos de ser maduros, de acordo com esta palavra. Nada pode nos impedir. E isso, você sabe de quem que depende? Muitas vezes, não é de quem está do seu lado, é de você. Depende de mim. É eu que busco. É eu que tenho que ter esse propósito na minha vida de servir a Deus nessa vocação, com esse chamamento. A palavra vocação quer dizer chamado. Então nós fomos chamados para isso. E nós devemos nos esmerar, fazer com amor no nosso coração a cada dia. E Cristo, através de tudo isso que nós falamos e de tudo que Ele tem para nós, vai resplandecer em nós a luz, a presença de Cristo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus? Então, nós vimos que nós devemos ter uma só fé, um só Pai, né? E Deus, Ele é Pai de todos.
Também nós vemos que, como eu disse, Jesus, também lá no Salmo 68, né, no Velho Testamento, no versículo 19, fala, né, que Jesus também desceu nas regiões inferiores da terra. Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o império das trevas por mim, por você. E é isso que hoje nos dá alegria no coração, de podermos estar aqui para louvar e buscar o Senhor. Amém, glória a Deus. E Jesus levando o cativo, né? Levando o cativeiro, ele catou tudo que estava lá e levou junto com ele. E a Bíblia diz que ele foi ascenso aos céus. E lá o Senhor recebeu toda a autoridade, todo o poder. E isso também ele outorgou a mim e a você. Para quê? Para ir, quando os discípulos foram comissionados, Jesus Cristo falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus fala lá em Mateus 28, no versículo 19, que toda a autoridade, todo o poder foi dado a ele. E foi dado para mim e para você. Esse dia eu estava vendo uma reportagem de um pastor que ele falou assim que ele foi convidado para pregar numa igreja e ele sabia que, como era um trabalho especial, ele achou estranho ele ser convidado para pregar os 3 dias, porque ele sabia que aquela igreja, cada dia tinha um preletor diferente para ministrar a palavra. E ele foi feliz, porque ele falou assim, nossa, vou poder chegar lá, pregar, falar, opa, é dessa vez que eu, como se diz, vou me aparecer. Só que de manhã, um pouco antes de começar o culto, veio uma pessoa correndo até o pastor e falou, pastor, fulano está lá endemoniado, precisamos que o senhor vá lá agora. E ele falou assim para o pastor que ia pregar, ó, esse aí é com você. E daí jogou o pastor para a linha de frente. E o pastor foi. Quando ele chegou lá, ele olhou para a mulher e mandou o demônio sair. A mulher deu um tapa no rosto dele, que ele caiu e ele ficou sem força. Mesmo porque se você cair de costa, o seu pulmão ele tranca a respiração. E o tapa que ela deu nele endemoniada, ele caiu e lá ele disse que eu olhava assim e falava assim, Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Diz que ele achou que ele ia até morrer, mas a gente sabe que Deus, né, não ia permitir, com certeza. E daí ele disse que ficou ali clamando a Deus, aí o pastor fez assim para ele, levanta, ele levantou, e daí quando ele levantou, ele entendeu uma coisa, irmãos. Muitas vezes, tem coisa nas nossas vidas que é pouco. Nós precisamos, alguém pode vir aqui com eloquência, uma boa oratória, ele falou isso, pregar a palavra, sair daqui e Deus alcançar o objetivo com qualquer um de nós. Isso pode acontecer. Mas só que a autoridade e poder é uma coisa que não depende de eloquência. Depende de intimidade com Deus. E ele pôde entender isso. Que ele precisava ter intimidade com Deus. Porque na hora que você vai orar, pouco nos interessa o nome de que capiroto é. Nós não queremos saber. Jesus Cristo mandava, sai no nome dele lá, ordenava, e Deus falou para os discípulos, vocês têm autoridade e poder para fazer isso. E expulsa os demônios. Tanto é que os discípulos foram e voltaram felizes. Por quê? Porque eles ordenavam e os demônios saíam, mas Jesus falou assim, olha, tem algo que é maior que isso para vocês. Vocês têm que ter o nome de vocês escrito no livro da vida. É lá que o nome de vocês tem que estar arrolado. Por quê? Na autoridade do nome de Jesus, o demônio sai. Ele tem que sair, porque a autoridade não é nossa. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Ele vai usar quando ele quiser, na hora que ele quiser. Não depende de nós. Eu estou aqui na frente, vamos dizer, eu nem gosto de falar eu acho essa palavra muito forte, sabe? Eu penso assim que Deus, ele tem que ser maior nas nossas vidas. E o nosso eu não tem que estar aparecendo. O nosso eu tem que diminuir. Quem tem que ser visível em nós é Jesus Cristo. É o poder de Deus para a realização da obra, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso faz parte do serviço. Então aquele pastor, ele falou que a partir daquele dia ele entendeu que só pregar a palavra para ele não era suficiente.
Ele precisava ter intimidade com Deus. Ele precisava ter maturidade com Deus. Ele precisava da plenitude de Deus. Ele precisava do poder de Deus. Então, tem coisas nas nossas vidas que vai acontecer dessa maneira. Nós vimos lá os filhos de Cefa, né? Quando foram lá em nome de Paulo e quiseram expulsar o demônio, e o demônio fala para ele, ó, Paulo, eu sei quem é, sei quem ele serve, mas e vocês, quem vocês são? Apanharam, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós não estamos isentos. Então, para isso eu quero dizer para você, você tem uma vocação, foi chamado para trabalhar, se esmere no Senhor. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ter conhecimento da palavra, né? A palavra nos ajuda a crescer, a palavra liberta, a palavra ela nos traz vida eterna, a palavra nos julga, a palavra faz tudo isso na nossa vida. Também aqui, a igreja, ela é descrita como um corpo, aonde diferentes, né? Nós somos diferentes um do outro, mas cada um com um chamado, né? Todos trabalham juntos, aonde a dor de um é a dor do outro. Alguém tem um problema, nós vamos interceder, como eu já disse, vamos orar um pelo outro. Nunca queira vencer sozinho, que muitas vezes tem batalha que nós não vencemos sozinho. Nós precisamos de alguém, se é um problema que não dá para ser comentado, para ser explícito, nós podemos arrumar alguém da nossa confiança, orar, buscar no Senhor e crer que o Senhor tem poder para mudar qualquer situação. Então, nós precisamos fazer isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, honrar aqueles que merecem ser honrados, sofrer junto com aqueles que sofrem no nosso dia a dia, como igreja, como corpo de Cristo. E isso faz parte do corpo. Então, mesmo sendo diferente, a unidade, ela tem que prevalecer. E quando a Bíblia fala da unidade, não é a unidade humana, aquela que busca seus próprios interesses. Não é disso que ela está falando. Mas ela está falando da unidade interna, que vem da obra do Espírito Santo e não do esforço humano. Então, nós temos que depender do Senhor. Não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso conhecimento. Muitas pessoas, elas têm muito conhecimento, mas muitas vezes ela precisa de ter unção, precisa de ter o poder, ela precisa de ter o dom do Espírito, né? O dom do Espírito é um conjunto de coisas que nós precisamos ter. Então, nisso nós vamos ver Jesus, quando a oração de Jesus, ele reflete a unidade entre ele e o Pai. E lá em João 17:11. E isso faz com que traz bênçãos para nossas vidas. Então, como Jesus é um com o Pai, nós também temos que ser um, como irmãos na unidade do corpo de Cristo. Também a bênção, ela faz parte da unidade. Se não tiver, né, a unidade, se tiver contenda, confusão, quantas coisas, fofoca, um punhado de coisa. Então, o que vai acontecer? Deus não tem como operar a bênção. Então, a nossa bênção, ela depende, né, de nós, da nossa unidade no corpo, para que Deus derrame bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, ou ao nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Também nós vemos que a humildade, ela faz parte no serviço. Nós considerarmos uns aos outros, né? Um ao outro. De que ninguém é mais, ou maior, ou sabe mais, ou que faz mais, ou que trabalha mais, não é nada disso. Porque cada um foi chamado para uma vocação. Cada um. Então, nós temos aqui na igreja pastores, nós temos evangelista, temos mestre, nós temos aqui todas as qualidades, né? Graças a Deus, fazemos parte
de um corpo saudável que cresce na graça e no conhecimento do Pai. Temos até escritor, temos o pastor Gustavo, que já teve aí várias experiências também, tem autoridade de orar pelos enfermos, de serem curados. Então, nós temos aqui na igreja vários dons que têm sido ministrados na vida da igreja, na vida dos irmãos. Amém? Temos o pastor Edson, né? O Edson é carismático. O Edson, aonde ele chega, ele abraça. Eu fui na mãe da Marisa, cadê o pastor Edson? Aquele que veio. Falei, vou trazer ele aqui. Porque ele chegou lá, ele abraçou todo mundo, riu com todo mundo, sabe? E ele tem realmente esse jeito carinhoso de atrair as pessoas. Então, nós vemos que aqui cada um tem o seu jeito. Tem esse carisma dentro de cada um. Então, que isso possa ser no nosso dia a dia, aperfeiçoado, né, na vida de nós aqui como pastores, aqueles que pretendem, né, entrar para essa vocação, o pastor Gustavo, o pastor Ederson, o pastor Edson, todos nós, né, todos aqueles que fazem parte desse corpo, dessa unidade, que possamos crescer na graça, no conhecimento, igual o pastor colocou aqui no começo, que às vezes eu preciso sair rapidinho, né? Então a gente está sempre um auxiliando o outro. Eu vou sair daqui, o pastor Gustavo vai vir e ainda vai orar com os irmãos na certeza. Então nós temos que praticar essa humildade, nós precisamos ser humildes, irmãos. A pessoa que não é humilde, ela muitas vezes ela só perde. Então a humildade ela tem que fazer parte de nós, a mansidão, o domínio próprio. Então ser humilde não significa que você tem que ser bobo dos outros. Eu sempre falo isso, sabe? Não é ser bobo dos outros. Mas ser humilde é você ter carinho para com as pessoas, respeito para com as pessoas, saber ouvir as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Então Jesus disse para nós aprender dele que ele é manso e que nessa mansidão nós vamos saber ouvir e servir o outro. Também nós vemos que no propósito de Deus para cada um de nós, ele deu à igreja, né, os dons, como eu estava falando, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E para que isso? Para aperfeiçoar os santos para a obra e para edificar o corpo de Cristo. Então, tudo é dele, tudo é para ele, e tudo que vem para nós é para fazermos para ele, para a edificação do corpo. Amém? Também já finalizando, né, eu já dei uma corridinha aqui, eu acabei de falar aqui lá no versículo 11 e no propósito 11 e 12. Então agora nós vamos dar uma corridinha aqui no versículo 13 até o 16, que agora é que nós já sabemos o que nós precisamos fazer, nós temos um chamado, que nós temos uma vocação, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, então chamou uns para pastores, profetas, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, para fazer esse serviço, nós precisamos amadurecer. Porque toda pessoa que faz as coisas, irmãos, de qualquer jeito, com desleixo, a Bíblia fala que maldito seja aquele que faz a obra de Deus com desleixo. Sabe, desleixo? Vamos falar o português? Para a pessoa relaxada? Então é meio complicado. Eu oro, eu sempre falo, e eu falo para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu conheço essa palavra, eu vou ser julgada por ela, e nós precisamos ter no nosso coração. Nós podemos fazer alguma coisa assim até meio que no desleixo, para nós. Mas para Deus, irmãos, não faça, para não entrar debaixo de maldição. Nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos nos esmerar. Você vê que aqueles que fazem lá fora para servir o mundo, as pessoas, elas ficam meses, elas ficam tempo, até elas acharem que agora elas estão aperfeiçoadas, que agora elas vão fazer algo para ser visto e para que tenha assim, uma grande repercussão. Agora, para nós, como cristãos, tudo isso que nós vamos fazer, nós vamos esmerar, nós vamos buscar, nós vamos aprender, nós vamos fazer para Deus. Então, o nosso Deus, ele merece o melhor. Amém? Glória a Deus. Então, agora nós precisamos amadurecer espiritualmente. E com isso nós vamos atingir a unidade da fé,
o conhecimento de Cristo, nós precisamos, já não vamos ser mais como criança, porque nós já falamos sobre isso aqui, também vou falar muito, porque a criança ela não tem responsabilidade. Vocês podem ver que as nossas crianças, nós entramos e sentamos, eles vêm aqui na frente, eles deitam aqui, eles deitam lá atrás, um chama o outro, um joga alguma coisa para o outro, porque são crianças. Nós passamos dessa fase. E quando Paulo está falando aqui para deixar de ser criança, ele está falando que vocês precisam ter responsabilidade. Já passou o tempo de vocês ter crescido. Já é para vocês agora deixar essas coisas de menino, trabalhar em prol do reino, fazer a vontade do Pai. Então é isso que Paulo ele estava exortando os crentes de Éfeso, para que eles pudessem fazer a obra dessa maneira, não como criança, não sendo inconstante, não, como se diz, fazendo com contenda, com picuinha, mas fazendo com responsabilidade. Amém? Também nós vemos que nós precisamos crescer em amor, né? A união, ela faz parte para que o corpo, para que ele funcione bem, para que ele tenha um bom desenvolvimento, um bom crescimento, nós precisamos também andar de acordo com a vontade do Pai. Então, o corpo ele vai crescer. Nós vemos uma criança, na primeira infância, se ela não for bem alimentada, se ela não for bem cuidada, ela vai ter problemas. E muitas vezes ela tem sequelas até irreversíveis. Então nós vemos que o corpo de Cristo, se Cristo é o cabeça, nós precisamos crescer em amor, em unidade, nós precisamos ter o dom do Espírito, nós precisamos que este corpo, ele tenha o equilíbrio, que este corpo, ele seja bem ajustado, né? Então nada de deformidade. Como diz aí, o corpo agora, eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, ele já não pode ter um calinho ali do lado. Ele já não pode ter outra sobrinha aqui. Esse corpo que eu estou falando aqui, espiritual, irmãos. Não estou falando de problema, nada. Estou falando de um corpo espiritual. Porque nós vemos que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele já despojou todo o principado, toda a autoridade demoníaca, já caiu por terra. Jesus Cristo já desfez. Ele triunfou sobre todo o principado, toda a potestade nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, quer dizer, não sobrou nada para o diabo. Então, agora nós precisamos andar de acordo com a vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, nós vemos que nós precisamos ser revestidos. Nós precisamos agora ser revestidos. Então, a união ela vai fazer isso. A unidade tem que funcionar desta maneira para um bom crescimento do corpo. Colossenses 3, 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Glória a Deus! Então, a igreja, ela precisa estar revestida. Nós precisamos estar revestidos como eleitos de Deus. Então, a igreja é um corpo unido com diferentes dons, mas nós precisamos atingir a maturidade, a plenitude do conhecimento. No versículo aqui, vou até colocar que eu vou ler de novo. Nos últimos versículos, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso tem que ser preservado no nosso coração. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados
numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, Jesus Cristo, com letra maiúscula aqui, tá? Um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos. Amém? Mas não era isso, irmãos, me desculpa. É lá o 14, eu já estou no final, estou voltando aqui para o começo. Desculpa aí. Então, diz assim, que nós vamos lá, não sejamos mais como meninos, né, que fica correndo agitado, atrás de vento de doutrina, de coisa desnecessária, mas que sejamos, né, que fujamos de todas essas coisas, que não sejamos induzidos ao erro, nem à astúcia com que o diabo muitas vezes nos tenta induzir. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação desse mesmo em amor. Então, a plenitude de Cristo, ela só vai habitar em nós a partir do momento que nós despojarmos tudo do velho homem e agora deixar que o Espírito Santo, que faz morada, que habita em nós, que ele venha e trabalhe nas nossas vidas, que ele nos ajuda. Então nós vemos que nós só temos um só Deus, nós só temos um só batismo, uma só fé, e isso tem que, irmão, tem que permanecer em nós. Por quê? Não é qualquer pessoa que vai chegar em nós e vai desvirtuando a nossa comunhão, a nossa unidade na palavra do Senhor, na igreja, naquilo que o Senhor nos chamou. Então, no versículo 13 de Efésios, vai falar sobre que nós cheguemos, com vista que o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo, que nós, até que cheguemos todos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, com perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, aqui, irmãos, nós temos que estar amadurecidos, com toda a plenitude, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento daquilo que Deus tem para cada um de nós, como no chamado, na vocação que o Senhor nos escolheu. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu finalizo, né, declarando que o Senhor derrama uma unção de poder sobre a sua vida, que cada um se revista como eleitos de Deus, que cada um possa se revestir como eleitos de Deus, né, e que essa plenitude, esse amadurecimento, esse ano é o ano do amadurecimento, que nós possamos amadurecer, crescer, deixar de ser criança, deixar de ficar olhando para coisas tolas, picuinhas, mas buscar o Senhor, ter autoridade, declarar em nome de Jesus Cristo que o que prevalece em nós é a unção, é o poder, que nós temos esse chamado em Cristo Jesus e que faz a diferença nas nossas vidas. Eu vou orar e convido o louvor para que estejam subindo. Amém? E que cresçamos, que esse corpo seja bem ajustado, né? Em todos os âmbitos, em nome de Jesus Cristo. Que não haja nada em nós. Não é que não somos falhos, nós somos, mas nós precisamos no nosso dia a dia ter esse compromisso, essa unidade em Cristo Jesus, de né? Estar sempre auxiliando o outro, buscando do outro, sendo gentil. Uma das características, mansidão sempre. Eu oro, igual eu falei para os irmãos, né? Para que a minha voz muda, mas é meio difícil. Um dia eu vi uma senhorinha atravessando assim a rua, lá na Avenida Brasil, com a bolsinha toda bonitinha, andando devagarinho assim na faixa. E daí eu olhei para a Fernanda e falei assim, ô Fer, será que quando eu ficar velha, eu vou ficar daquele jeito ali? Ela, capaz, desse jeito. Do seu jeito, mãe, você vai ficar fazendo assim, ó, vai lá, pega aqui, anda logo e vai toda agitada, sabe?
Realmente, sabe? Mas eu oro e eu falo, Deus, me muda, né? Me faz ser diferente. Porque isso, a gente tenta mudar, irmãos, mas por nós mesmos nós não mudamos nada, não fazemos nada. Isso tem que vir de dentro, tem que vir do amor de Deus, tem que vir Deus trabalhando na nossa vida, o Espírito Santo moldando, transformando a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus, amém? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Senhor amado, engrandecer o Teu nome, queremos Te agradecer por esta manhã maravilhosa, por cada lar, por cada família. Papai querido, assim como a igreja tem que andar em unidade, por essa vocação, por esse chamado, que cada família, Senhor amado, possa também, Senhor, ter a unidade entre pais, filhos, ó Deus, para que haja harmonia, para que a tua bênção, Senhor amado, que está, Senhor, no Salmo 133, venha sobre a casa de cada um, sobre cada família, assim como sobre a igreja. Tua palavra diz que o Senhor opera a bênção, a tua palavra diz que o Senhor derrama da unção, aquela unção que desce da cabeça até a barra dos vestidos de Arão. Senhor amado, que possamos, ó Deus, a cada dia, Pai, buscar desse propósito de ser cheio da tua graça, na medida que cada um, que o Senhor tem para cada vida, para cada um aqui que tem um chamado, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que habite em nós, Senhor amado, o teu poder, a tua presença, que o inimigo, Senhor amado, não prevaleça, que nós possamos resistir o diabo, que ele possa fugir, que nós possamos submeter, Senhor amado, embaixo da tua potente mão, Senhor amado, nessa graça, nesse chamado que o Senhor nos deu, Pai, e que sejamos a cada dia direcionados pelo Senhor, Pai. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, aqueles que se sentiram chamados nesta manhã. Eu abençoo a vida de cada um. Eu peço, Senhor, derrama da tua unção, derrama, Senhor amado, do teu poder. Abençoa a vida de cada um, por menor que cada um se ache. Senhor amado, de fazer um café, de limpar o chão, Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos da tua graça, do teu favor imerecido, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, ser, Senhor amado, amável um para com o outro, ter gentileza, ter muitas vezes mesmo até que educação para tratar os nossos irmãos com amor, com carinho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos, ó Senhor, nesta manhã, desse amor, esse amor, Senhor amado, que nos prende, esse amor, Senhor amado, que, Senhor amado, usa de misericórdia, esse amor, Senhor amado, que favorece o nosso irmão. A tua palavra de Jesus não ousou ser maior que os discípulos, mas ele se humilhou, ele se entregou pela igreja, ele se entregou, Senhor amado, para que hoje cada um de nós estivéssemos aqui. Ele se humilhou, ele sofreu. E, Senhor amado, nós vemos que Paulo, ele vê diante de tudo isso que Jesus passou, ele agora também, Senhor, ele quer pagar esse preço pelos irmãos, que nós possamos pagar um preço, o preço, Senhor amado, Pai querido, da vocação do qual o Senhor nos chamou, para anunciar a tua palavra, palavra de salvação, palavra de vida eterna, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos, ó Senhor amado, nessa esperança viva, que Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, para todo aquele que crê, para todo que nele confia, e nós confiamos no teu poder, na ação do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus. Também, Senhor, nesta manhã, abençoa cada mãe aqui presente. Tua palavra diz que a esposa sábia edifica o lar. Que cada mãe que está aqui nesta manhã possa abençoar a sua casa, a sua família, tendo, Senhor amado, o fruto do Espírito, na vocação no qual foi chamada, para, Senhor amado, ter um lar, ter uma família, para cuidar dos filhos, da casa, do esposo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos, ó Senhor, do teu amor. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti nesta manhã, Senhor, porque esta palavra, primeiro, ela falou ao meu coração, naquilo que eu preciso mudar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse chamado, para manter o vínculo da paz. A tua palavra diz que a paz de Deus, ela tem que exceder a todo entendimento humano, que ela venha exceder nas nossas vidas como igreja, que ela nos ajude a cada dia a vencer, Pai,
em nome de Jesus Cristo. E que, Senhor amado, cresçamos em Cristo, na plenitude, Senhor amado, sendo amadurecidos, ó Pai, como varoa perfeita, Senhor, de quem não tem do que se envergonhar, Senhor, ao estar, seja diante de um aconselhamento, seja diante de um endemoniado, não importa, Senhor amado, mas que tenhamos, ó Deus, o domínio, o compromisso da Tua palavra, de Te servir com alegria, de fazer com esmero, no poder do nome de Jesus Cristo. Resplandece, Senhor, sobre este lugar, a Tua luz, a Tua glória, sobre cada vida, Senhor amado, cada família, cada lar. Abra, Senhor, o céu sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo, que sejamos um corpo bem ajustado, um corpo em família, família de Deus, a nossa família, os nossos filhos e esposos, em nome de Jesus Cristo. Amém.